O programa Visão Espírita retorna ao seu lar, pede licença para compartilhar com você momentos de reflexão, saúde, esperança, fé e paz. O programa Visão Espírita recebe hoje o companheiro de lide, trabalhador de longa data na seara espírita, expositor, conferencista, ministra cursos nas casas espíritas em Sertãozinho, principalmente no Centro Espírita Deus e Caridade. O companheiro visitado hoje é Kennedy Gomes Martins, psicólogo clínico, psicoterapeuta, especialista em terapia cognitiva comportamental, atua na clínica Espaço Integra, na cidade de Sertãozinho. Kennedy, seja bem-vindo. Obrigado, André. Um grande prazer estar aqui com vocês. A nossa alegria em recebê-lo, em revê-lo, é muito grande e esperamos compartilhar e poder beber na fonte dos seus conhecimentos hoje. O programa Visão Espírita, Kennedy, quer conversar com você sobre algo que na atualidade envolve muito todos nós, principalmente aquilo que se entende por conceitos de família, né? Como você considera, como pode ver que a família se apresenta na atualidade? Como está a família hoje, na sua visão? Sim. André, numa visão assim mais abrangente assim sobre família, muito se tem falado em um recrudescimento da família. Porém, olha, podemos trazer assim até boas notícias, porque devido a tantos sofrimentos, a tantas atribulações que vêm ocorrendo dentro das famílias, as pessoas têm buscado, André, uma qualidade de vida melhor. E dentro dessa qualidade de vida melhor, o amigo, a amiga que participa aqui conosco, não adianta nós fugirmos da essência. E da essência, o que é? Onde que é o primeiro lugar onde que a gente tem que ter paz? Dentro das nossas casas, André. Então as famílias têm se voltado mais a esta reflexão para melhorar. E graças a Deus, André, temos visto já grandes avanços, mais pela dor, André, do que propriamente por uma conscientização assim mais livre. Porque estamos vendo nos últimos tempos um alto número de divórcios, um alto número de desentendimentos dentro de casa. E isso, a própria necessidade, tem feito com que as pessoas procurem uma compreensão melhor do que seja família, do que seja conviver num grupo familiar. E isso tem trazido resultados satisfatórios, onde a pessoa busca tanto nas religiões, como no nosso caso, nas casas espíritas, como nos consultórios de psicologia, nos consultórios médicos. E isso tem ajudado, André, a nós começarmos a olhar os nossos grupos familiares de uma forma mais significativa, assim, que é importante para todos nós. Quando nós reencarnamos, como nós espíritas, é importante considerar para o nosso telespectador sempre que um dos fundamentos do espiritismo é a reencarnação. Quando nós aqui chegamos, né, nós estamos reencarnando, quando nós nascemos, né, ganhamos um novo corpo. Então, Kennedy, a gente chega o primeiro lugar que a gente chega, aonde que é? Nós chegamos naquilo que se estrutura, que se estruturou, na sua imensa maioria, para que se chame família. Sim. Mas ao longo do tempo, nos últimos 40, acho que até mais anos, nós saímos de um desenho de família, né? Sim. Uma família conhecida, estruturada com os papéis, e migramos para hoje um conceito de família ou de variações desta estrutura familiar. Você acredita que essa celeridade da atualidade, do corre-corre familiar, ou das pessoas que compõem a família, estão mexendo um pouco com as relações familiares ou não? André, as duas partes, André, os dois lados. Por quê? Ao mesmo tempo que houve uma configuração diferenciada na atualidade de família,
com a correria do dia a dia, e tanto a mãe quanto o pai saindo para trabalhar. Mas, por outro lado, ó, houve uma aproximação, houve uma troca de afetividade mais intensa. Por exemplo, ó, na minha geração mesmo, André, provavelmente na sua também, nos nossos pais, os nossos avós, não tinha aquele diálogo, não tinha aquela liberdade de se falar um com o outro abertamente. Hoje, André, é muito comum a gente ver isso. Os filhos questionando os pais. Não adianta mais nós darmos um conselho para o nosso filho, ou chamarmos a atenção de um filho, sem explicar o fundamento daquele pensamento, a razão daquilo lá. Então, no primeiro momento fala, puxa, os filhos hoje estão desrespeitando assim os pais. Não, é que hoje teve essa abertura de comunicação. E dentro desta abertura de comunicação, facilitou uma aproximação, tanto mais lúcida, assim, mais racional, quanto mais afetiva. E, por exemplo, André, no meu tempo, né? No meu tempo, gente, eu queria tanto assim abraçar o meu pai, André, beijar o meu pai, né? E aquele tempo durão, assim, meu pai teve uma educação que não era assim tão fácil assim essa troca afetiva. Hoje, André, o que acontece? Um pai beija o filho marmanjo, barbado, abraça, tem aquela convivência mais gostosa ali, e isso é um grande avanço, porque, olha, o que move, Joana de Ângeles fala para a gente, né, que o amor é o combustível da alma. Sem essa afetividade, gente, sem esse calor humano dentro das famílias, era difícil, né, André? Era difícil. Então, hoje nós estamos vendo mais este carinho, nós estamos vendo mais essa atenção, o próprio avanço tecnológico, o próprio avanço das informações, dos conhecimentos, tem contribuído nesse sentido, de deixar a família assim mais livre para poder manifestar, o filho manifestar o seu ponto de vista, o pai ponderar com o filho aquele raciocínio, aquele princípio. Isso exige do quê? Mais qualidade das horas vividas ali dentro. Ou seja, hoje nós saímos muito para trabalhar, mas em contrapartida, amigo, nós temos que nos preocupar com a qualidade das horas vividas dentro de casa. Porque muitas vezes a quantidade de horas ali não corresponde necessariamente a uma qualidade de convivência. Então hoje podemos, André, estar trabalhando um pouco mais fora, mas quando estamos juntos ali, a qualidade pode se tornar muito maior e não ter um prejuízo espiritual, não ter um prejuízo psicoafetivo na mentalidade das nossas crianças e de nós mesmos. Uma coisa que nos chama a atenção, Kennedy, é o fato de que a fé... É importante você que está nos assistindo, prezado telespectador. O programa Visão Espírita, já como o próprio diz, fala de espiritismo e dos seus princípios e fundamentos. É bom lembrá-lo sempre que nós espíritas somos cristãos e, como tal, né, trabalhamos o Evangelho de Jesus Cristo. E este Evangelho, esta boa nova, né, esse Novo Testamento, nós seguimos os seus princípios. Então, tudo que nós vamos colocar aqui tem um lado espírita de enxergar e de perceber e de ver o mundo. Então, Kennedy, como é que está essa relação, na sua visão, da família com a religião, com a fé? Como isto participa neste contexto moderno, se é que assim podemos dizer? Como é que a fé, como é que a religião entra dentro e participa das famílias? André, hoje nós temos assim reparado que o homem perdeu um pouco o caminho de Deus. Por quê? Porque anteriormente ele perdeu o endereço de si mesmo.
Isso quem fala muito é o nosso querido Divaldo Franco, através de um pensamento de Rollo May. E nessa atribulação da vida, perdendo o endereço de si mesmo, perdendo o endereço de Deus, vieram as consequências. Toda a nossa vida, né, se pauta em escolhas. E tanto podemos escolher um caminho esse, um caminho aquele, e nas consequências, na reação daquelas escolhas, o homem vai se reencontrando. E atualmente, André, num olhar assim otimista que nós podemos trazer aqui, que eu estou falando sempre numa visão otimista aqui, tanto da família quanto do homem. Vocês podem ter reparado, né? Aliás, bem otimista. E temos que ser assim, temos que ser otimistas. Exato. Então, dentro dessa visão mais assim otimista que estamos encarando assim do ser humano, está tendo agora, André, uma necessidade maior da busca a Deus, da espiritualidade, da religiosidade, como recursos para alcançarmos uma plenitude, uma realização, uma qualidade de vida maior. Temos visto centros espíritas muito bem frequentados, lotados. Temos visto as igrejas cristãs, né? A igreja católica, os templos evangélicos. Ou seja, a busca está sendo muito grande devido aos sofrimentos, essas necessidades que temos tido como consequência deste distanciamento. E nesta busca vamos encontrar ali, André, a família se reunindo para a busca a Deus. Por exemplo, André, um amigo querido que eu gosto muito, ele achava que a felicidade, amigo, se relacionava a ele dar para a sua família tudo que era de bom, a casa boa, o conforto material, carro, roupa, tal, né? E ele fez um juramento, amigo. Ele se posicionou e até tal idade ele ficaria imensamente rico. E depois daquela idade, rico, aí ele seria efetivamente feliz. E assim foi. Se dedicou e antes de chegar naquela idade, André, ele conseguiu o dinheiro necessário para ter uma vida estabilizada. E num almoço, sentados assim à mesa, o assunto transcorreu-se ali e ele perguntou, assim inspiradamente, ele perguntou: "Ô, gente, que felicidade que é a nossa." E um dos filhos falou: "Pai, nós podemos nos considerar felizes?" Aquilo, André, foi um choque para ele. Falou: "Mas como não? Vai me dizer que você não é feliz, filho, com tudo que a gente tem? Olha a nossa casa." Falou: "Não, pai, sendo muito sincero com o senhor, nós não somos felizes, falta algo." Mas o que falta? E começaram, André, um diálogo ali, o que estava faltando para que cada um encontrasse a plenitude, a realização. E aí, amigo, chegaram na conclusão que faltava a presença de Deus, da espiritualidade. E ele era um homem muito pragmático, assim, um homem muito objetivo. E ele fez uma coisa até assim um tanto inusitada, que ele frequentou por um período algumas religiões e se identificou. Depois da visita ao catolicismo, ao evangelismo, ele se identificou com o espiritismo e hoje dedica grande parte do dia dele, grande parte das horas familiares num trabalho muito bonito. E esse amigo, inclusive, é daqui de Ribeirão Preto. Eu fico até um pouco emocionado, assim, porque se trata de uma figura muito significativa para mim. E ele disse: "Kennedy, agora, se nós nos reunirmos ali, na nossa família, e eu perguntar se somos felizes, aí eu vou encontrar, Kennedy, a resposta mais afirmativa, que com Deus, aí sim, encontramos a plenitude da vida." Então, André, hoje, olha,
as famílias, mais pelas consequências do sofrimento, da dor, têm procurado a presença de Deus, têm procurado a ética, a filosofia inigualável de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ali se encontra, André, toda a verdade, ali se encontra todo o cabedal que nós, seres humanos, que nós, espíritos aqui reencarnados, podemos nos nortear para poder construir uma vida mais produtiva, uma vida mais agradável e mais feliz. Eu sou do tempo, você é também do tempo. Muitos dos que estão nos assistindo também são do tempo. Eu tenho certeza, talvez eu vou falar de coisas aqui que essa juventude mais recente esteja distante. Se eles estiverem distantes, as responsabilidades por eles estarem distantes são nossas. Não podemos, não devemos, não temos como transferir para eles esta responsabilidade do que eu vou colocar agora. Há nas famílias, e houve em outros tempos, uma preocupação importante que, além do filho ir para a escola, né, aprender as noções iniciais da alfabetização, mas a família tinha a preocupação de levar ao filho a religião, a criança à religião. Levá-lo à escola, e a escola de evangelização, ou a escola de evangelização cristã. Essa preocupação se afastou das famílias, Kennedy? Será que isto também é um comportamento, é algo que levou... Porque os papéis, né? Sim. O diálogo existe, a conversa existe, mas os papéis são claros. Papel de pai, papel de mãe, é papel de pai e papel de mãe conduzir, direcionar, levar. Nós acabamos esquecendo um pouco de levar os filhos também para a fé, mais jovens. É claro que eles vão escolher depois, mas isso também ficou um pouco no tempo? Ficou, André, porque nós mesmos, os pais, temos fracassado nesse processo de vivenciação dos princípios morais, éticos, religiosos, né? Então, os pais não tendo este hábito, os pais não tendo esta afinidade com a espiritualidade, deixam para segundo plano também as questões morais dos filhos, as questões religiosas. E isso é um perigo, isso é um grande engano, porque a tarefa principal nossa de pais não é, meu amigo, dar o que temos materialmente. E o contrário, a principal missão dos pais na Terra é a condução desses filhos para um caminho ético-moral, abalizado, equalizado, em alinhamento com os princípios das leis divinas. Então, muito delicada essa questão, André, dos pais se afastarem da espiritualidade, não deixando, não contribuindo que os filhos sigam esses princípios também desde o início, porque vamos anteriormente analisar a questão assim da construção da personalidade. Nos primeiros anos de vida, gente, é muito significativa a impressão que a criança vai absorver dos exemplos, da convivência ali com os pais, na construção da sua personalidade. E, como dizia lá minha avó, quando a gente planta uma árvore e aquela árvorezinha está nascendo um pouco tombadinha, o que nós temos que fazer? Colocar aquela madeirinha do lado lá retinha, para que a condução daquela árvore cresça e dê bons frutos, boas sombras, que dê bons resultados. Assim são com as nossas crianças. Se nós bobearmos neste período infantil de não conduzir aquelas crianças sobre um princípio ético, moral, nós vamos falhar na essência da nossa missão. E aí, André, que tristeza que é ver um filho sendo conduzido por um caminho que não seja feliz.
Então vamos retomar a caminhada aí. E mesmo que os pais não tenham o hábito, não tenham a frequência a uma religião, que não tenham o cultivo de uma espiritualidade, amigo, não perca tempo. Assimile aí a religião que lhe for mais do seu coração, da sua afinidade, e encaminhe teus filhos a essas escolas. Nós, nas casas espíritas, André, né, nós temos a evangelização das nossas crianças, a evangelização dos espíritos de uma forma muito importante. O Espiritismo trabalha muito nessa questão da educação lá na falar a verdade, desde a gestação, desde o útero, educando a mãe, educando aquele pai para já ter aquela convivência, para ir já encaminhando aquele espírito às práticas do bem, do amor e da caridade. Kennedy, é importante esse contexto que nós estamos construindo para que o nosso telespectador vá conhecendo um pouco mais o como o espírita pensa, né? Sim. O como o espiritismo nos orienta e nos ajuda a discernir, a tomar posições e a pensar. Mas, Kennedy, pedir para você que você faça uma consideração, porque nós temos na família os papéis: papel de pai, papel de mãe, papel de irmão, avô, tio. Isso é uma estrutura familiar. Sim. Esses papéis estão diferentes na atualidade? Eles estão um pouco mesclados ou eles estão bem claros para essa estrutura familiar que nós temos hoje? Mais uma vez, vou trazer uma visão otimista aqui, André. Antes, nós tínhamos uma visão assim dos papéis, né? A história nos diz, né? O pai tinha por missão o quê? Pôr o sustento dentro daquela casa. E só, parava por aí. Todo o resto cabia à mãe. Hoje não é mais assim. Houve um avanço. Porque hoje, as mães também estão indo trabalhar fora. As mães também estão contribuindo para a subsistência daquela família. E esse papel de educação fez com que o homem, antes mais voltado às coisas materiais, se voltasse também agora às questões dos cuidados com os filhos. Então hoje não é nada vergonhoso um marido arrumar uma louça, um marido varrer um chão, arrumar a casa. Isso não é nada mais vergonhoso. Aliás, é vergonhoso o contrário, o marido que não contribua na harmonia ali da casa, ajudando a esposa, ajudando a todos. Trouxe então dessa forma, amigo, o pai mais presente dentro de casa. Esses dias agora mesmo, conversando com um amigo querido, que eu conheço ele desde menininho, ele estava num conflito muito grande, porque ele falava: Kennedy, eu preciso, Kennedy, dar o conforto para minha filhinha. Eu preciso dar o que eu não tive na minha infância. Então eu trabalho quase 20 horas por dia para poder dar conta de oferecer a ela tudo que eu gostaria que ela tivesse. Porém, qual a minha surpresa? Eu dou, mas eu me ausento do lar. Ele tem uma profissão que ele precisa sair muito. Às vezes ele passa dias fora. Então, veio aquele conflito. Olha, eu estou dando da matéria, mas eu não estou dando de mim. E isso me fez refletir naquela passagem do apóstolo Pedro. Pedro, naquele dia, ele estava muito sentido já sem a presença do Cristo que havia sido crucificado. E ele, entrando a um templo, ele olhou assim do lado e tinha ali uma criatura miserável, em estado de miserabilidade, muita dor, muito sofrimento. E perguntou-lhe: o senhor tem alguma coisa a me dar? Pedro, muito condoído com a miserabilidade daquele senhor, que não andava, todo em chagas, olhou condoído e disse-lhe: eu não tenho nem ouro e nem prata,
mas aquilo que tenho eu te dou. Nós temos que refletir muito isso, gente. Muitos de nós pais, queremos dar aos nossos filhos o ouro e a prata. E nos esquecemos, amigo, de dar aquilo que nós temos. E é justamente isso que a filhinha desse amigo quer. É justamente isso que a família, que a paternidade exige de cada um de nós, dar daquilo que tem. Lógico, olha, que o conforto, que a escola, que a roupa, faz parte, nós temos que dar. Mas não esquecermos da essência. Não adianta nós focarmos somente nas coisas que vão lhe trazer conforto material e esquecer o conforto espiritual, que é o mais importante. Então, fica essa reflexão. O que temos dado? Eu tenho ouvido muito isso e uma fala de uma jovem que me tocou profundamente, onde os pais se separaram e o pai se ausentou completamente da visitação, da presença ali ao lado dela, mas um senhor muito rico e não a deixava em situação de aperto nenhum. Lhe deu um cartão de crédito, assim, um valor muito alto, sem limite, que podia gastar o quanto fosse. E ela me mostrando aquele cartão, disse-me: Kennedy, eu não quero, Kennedy, um pai banco. Eu quero um pai. Isso, André, me tocou profundamente. E eu chamei aquele senhor à minha presença. E tal foi a sua indignação que ele não estava percebendo, André, que a presença dele era a coisa mais importante que aquela menina gostaria de ter recebido. Não era as coisas, não eram as viagens, não eram os vestidos, os carros, era a companhia, a conversa, a atenção. E ele não estava percebendo aquilo que ele tinha. E ele tinha suficientemente o amor, o afeto para aquela criança, mas ele estava num processo de ilusão, não estava cumprindo a sua tarefa de pai em sua essência, em sua realidade. Retomou a caminhada. Ele se viu naquele dever, naquela obrigação de fazer isso para si. E ele passou a ter uma presença mais afetiva junto com aquela filha e encontrou aí, André, uma paz que há muito tempo ele não tinha. Então é delicado. Kennedy, essa narrativa desta história ela é muito valiosa para todos nós, onde fica claro que o bem material e o bem espiritual caminham juntos, mas um não faz o papel do outro. Estamos chegando ao término desse Visão Espírita, esperando ter contribuído para a sua reflexão e queremos encontrá-lo no próximo programa, porque a conversa continua com o Kennedy. Até lá! Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.